Saudações Dukes e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E sim, eu tive que pegar um print screen, porque a página da Globo tem alguma coisa ali que eu não consigo ver mais além do que isso, mas o importante não é a situação de falar mais sobre o tema, mas sobre o que o próprio Anselmo Algoz, do blog do Anselmo Algoz, fala, e é muito importante. Então, vamos ao vídeo porque é sobre essas duas notícias sobre gestão do Fluminense. Primeiramente, a gente tem que falar sobre Fluminense terá nova loja oficial em ponto estratégico do Rio de Janeiro. O clube prevê inauguração para antes do Carnaval. E onde que será essa inauguração? Qual que será o ponto estratégico? O aeroporto Santos Dumont. Bom, eu não acho que precise de uma loja. Eu acho que poderia fazer justamente o que o Flamengo faz, que é como deixar uma maquininha ali para simplesmente você pagar com o cartão e descer a camisa do Fluminense. É isso que eu amei aquela máquina, cara. Eu queria que o Fluminense tivesse uma máquina dessa a cada local que ela fosse viajar. Ou seja, você não precisava se preocupar muito em ter ou não a camisa, porque você já poderia ter essa máquina para fazer essa situação. Mas é muito importante a gente ter uma loja oficial dentro de um aeroporto. Porque o que acontece? Quando você tem uma loja oficial de um time, ainda mais num ponto turístico, porque você querendo ou não, o Santos Dumont é um ponto turístico. E é realmente onde que os turistas mais andam ali, claramente, porque quando for viajar, quando você for para cá pro Rio, você vai ver logo uma loja do Fluminense. Ou seja, tecnicamente falando, é a melhor loja do Fluminense. Claro, você tem um preço altíssimo e tudo mais, para você se manter ali, mas. E é isso, entendeu? Até mesmo no shopping é um preço altíssimo para manter uma loja. E você está vendo que o Fluminense está realmente investindo nessa situação. E eu falo assim, mas o que isso significa? Isso significa justamente isso. É uma internacionalização da máquina do Fluminense. É você compreender que o Fluminense não é apenas o Rio, mas sim o Fluminense é o Brasil inteiro. Então, o torcedor que quer ter fácil acesso, é importante a gente saber disso. E aí, a gente tem que relembrar sobre a proposta do Mário Bittencourt, né? Que o Mário falou que a gente tem tantas lojas e ia aumentar em muito o nome da loja. A proposta dele se não me engano, estava em 34 lojas e a proposta é aumentar para 50. Ou seja, é aumentar em muito o número de lojas. E claro que uma dessas lojas será a loja do Fluminense no Santos Dumont. Então, realmente, a promessa a gente está cumprindo. Mesmo que você não goste, o que a gente tem que pensar não é se a gente gosta ou não de tal político, mas sim se a promessa que ele fez, que você gosta ou não, está sendo realizada. Se você não gosta que a promessa do cara seja realizada, você não vai querer esse cara ali. Antes de falar sobre a segunda notícia, eu quero que vocês entendam sobre isso. É importante ter uma loja oficial do Fluminense. Ainda mais nesse ponto estratégico, ainda mais sendo comentada no jornal do Globo, numa página que não tem nada a ver, porque o Anselmo Algoz não tem nada a ver com futebol. E escrito pelo Nelson Lima Neto. Então é interessante a gente falar sobre isso. Uma outra questão, justamente, que a gente vai falar será... Mas antes disso, eu quero fazer 2 pedidos para você. O primeiro pedido é: se inscreva no canal. Vamos chegar aos 50 inscritos. Estamos a 49 inscritos. Eu quero chegar aos 50 ainda hoje. Se isso não chegou ainda hoje, vamos chegar, bora. E também, faça o C que curte, comente e compartilhe. Isso deve dar engajamento no meu canal.
Então, caso você não realize nem a inscrição e nem o triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C? Ou você quer que o Fluminense continue disputando o G3 para não ter dívidas no Fluminense? É você que sabe. Então, fico para mais vídeos, outros vídeos no canal e só bora. A segunda notícia é: Hudson volta a provocar o Fluminense e Tricolor responde à autora de joelho de farofa. O jogador envolveu polêmica com o torcedor do Fluminense. Olha só que ele me posta, né? Imbecilidade ali. E do porquê eu vou falar sobre gestão. Me ajude aqui com uma questão. Entre São Paulo, Santos, Cruzeiro e Fluminense, qual clube com menos títulos e menos torcida? E é claro que a Roberta Félix fala assim: Hudson, por que você tem tanta raiva do Fluminense? O que houve entre você e o clube? E aí eu, tipo, provocar a torcida do Fluminense, não vai anular a vitória do Lula, não, e por aí vai, assim, só imbecilidade aqui. Mas assim, a grande questão é que teve várias situações aqui problemáticas. E cada vez mais você está vendo aqui. O que eu estou te falando é o seguinte. Primeiro, um jogador, na minha concepção, um jogador ele não deveria fazer isso com qualquer tipo de clube. Para mim, ele tinha que respeitar a instituição e ficar quieto depois que sair. Ou se for falar, falar bem do clube. Porque, para quem não sabe, o Hudson não era para ficar não era nem para entrar no Fluminense. Isso foi uma situação mais humanitária da gestão do Mário Bittencourt do que provavelmente outra coisa. Então, realmente falando, uma pessoa que paga com traição vai receber com hostilidade a situação. Então, realmente falando, tomara que o Hudson se toque completamente. Ele não é um deus, ele não tem que pensar que ele é o cara. E, sinceramente, é lamentável a gente escutar desse cara o que ele está fazendo com a torcida tricolor. Mas por que eu estou falando de gestão, de fato? Eu falei que eram duas notícias de gestões. Porque é justamente isso. Não adianta você contratar um jogador por ele ser um jogador bom ou por ele ser um jogador caro. O jogador tem que ser contratado para se tornar a imagem e semelhança da entidade do Fluminense. Quando a gente vê um jogador que era ex-Flu, que agora está aposentado, nem joga mais, e fica fazendo isso com o Fluminense, cara, isso deve afetar a imagem do clube. E a imagem do clube é importante para você manter os seus negócios dentro do mundo financeiro. Então foi uma péssima situação que o Fluminense está passando. Na minha concepção, o Fluminense tinha que rever justamente a situação toda de método de contrato. A gente teve um problema com o Guerreirinho, agora vai ter esse problema aí, então desculpa, né? Vai fazer o quê? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu sei que esse vídeo ficou até maior do que eu esperava. Fala o que tem pra você, curte, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.